intitulei a minha mensagem Vivendo pela Promessa. Vivendo pela Promessa. Por quê? Ele vem falando da promessa, ele vem falando de quem prometeu, e agora ele vai terminar o capítulo 62, né, com o ápice de tudo por que ele está falando tanto das promessas de Deus? Por que ele está lembrando tanto o povo a respeito das suas promessas? Porque nós devemos viver pelas promessas. Nós temos que viver pelas promessas que Deus nos dá. Nós temos visto isso. Então vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai uma bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamadas procurada, cidade não deserta. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, eu oro agora pedindo que o Senhor dê entendimento aos nossos corações, para que, Senhor, nesta manhã, a Tua palavra venha produzir em nosso coração fé, arrependimento, que ela venha produzir vida eterna, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém, querido. As promessas de Deus de restauração futura, elas devem moldar, então, a maneira que nós vivemos, o modo em que nós vivemos. É isso que nós estamos vendo hoje aqui. Até agora nós temos visto a respeito de muitas coisas, a respeito das promessas de Deus, mas essas promessas devem então moldar o nosso viver. Deus, ele prometeu restaurar a sua criação, o seu povo. É uma promessa dele, uma promessa de restauração, não só da nação de Israel, mas de toda a sua criação. A gente percebe aqui nessa profecia que ela, apesar de estar sendo especificamente dada à nação de Israel, ela abrange toda a criação de Deus, ela alcança toda a humanidade. Porque quando Deus escolheu a nação de Israel, ele escolheu a nação de Israel para que todas as outras nações fossem abençoadas pela nação de Israel. Então, essa promessa aqui, ela exige de nós o quê? Uma vida de preparação. A gente precisa estar preparado. Exige da gente uma vida de perseverança. Nós devemos perseverar. Exige da gente uma vida de proclamação. Nós temos que declarar, proclamar essa mensagem, as promessas de Deus. Isso que nós estamos aprendendo hoje aqui. Então, para a gente começar, né, ainda não vou entrar diretamente nesses versículos, eu quero que você entenda o porquê que isso é importante hoje. A promessa, querido, as promessas, né, elas possuem o poder de influenciar profundamente o comportamento humano. E aqui eu não estou falando só das promessas de Deus. Qualquer promessa feita, ela tem o poder de influenciar a nossa vida. Por exemplo, muitas vezes os pais querem encorajar os seus filhos a serem bons estudantes durante o ano, aí ele faz uma promessa no início do ano. Ele fala assim: olha, se você for um bom aluno, se você tiver boas notas, passar de ano, quando chegar o Natal ou uma época de presenciar o seu aniversário, eu vou te dar um bom presente, algo que vai além do que você espera, algo que muitas vezes vai além, né, da facilidade, aquilo que é um presente muito, às vezes, mais difícil. Né? Hoje em dia, isso, né, talvez não seja mais o caso, mas, por exemplo, no meu tempo, quando criança, ganhar uma bicicleta era um evento único na humanidade. Uma criança, quando ganhava uma bicicleta, o céu tinha descido à terra. Era assim, né? Existiam algumas coisas, né? Alguns brinquedos. Né? Eu lembro, as meninas, né? Tinha uma boneca que chamava Mamãezinha, aquilo custava uma fortuna. Né? Você lembra disso? Cadê, né?
Ninguém quer entregar a idade hoje aqui, né? Tinha uma boneca, né? E aí, aquilo custava uma fortuna, era muito caro, então era um presente especial, né? O Autorama, o Forte Apache, né? Existiam presentes mais comuns também, mas quando a gente tinha uma vida mais simples, até os presentes mais comuns eram um evento, que nem hoje em dia, toda hora os pais dão presentes para os filhos. No nosso tempo, não. Eu me lembro que a gente ganhava 1, 2 presentes no ano, e olhe lá. Eu lembro quando meus pais se divorciaram, então, né, com o divórcio houve também, né, dificuldades financeiras, porque quando um casal, né, se separa, traz muitas dificuldades, né, apesar, né, já do divórcio não ser uma coisa boa na vida, né, isso causa problemas financeiros e tudo. E eu me lembro no primeiro ano depois do divórcio dos meus pais, né, a gente morava no norte do Brasil, então minha mãe decidiu voltar para o sul do Brasil, onde a gente vivia, então distância, tudo, dificuldade. Minha mãe trabalhava de madrugada, de dia e de noite para poder manter a família, uma situação difícil. E eu queria muito uma bola de futebol, né? Que era também caro. Então, eu lembro que ela fez a promessa, se você for um bom aluno, eu normalmente era, eu gostava de estudar, se você for bom aluno, eu vou te dar uma bola de futebol. Mas não era uma bola de futebol comum, eu queria uma que era azul e branca, porque eu torço para o Cruzeiro. Então, né, não podia ser uma bola normal, né, não podia ser preta e branca, porque eu não sou atleticano, né? Essa doença só pegou no pastor Cláudio e no Bidu, né? A gente está orando pela vida deles, um dia eles vão ser salvos, libertos, né? Mas eu queria uma bola azul e branca, e era mais cara, porque do Atlético todo mundo tem, isso não vale nada, ninguém quer, né? Preto e branco é comum, mas a azul era mais cara. E aí minha mãe falou, se você for um bom aluno, eu vou te dar uma bola do Cruzeiro no final do ano, né? Então, né, a promessa, ela influencia a nossa vida. E eu me lembro que, como garoto, eu falei assim, eu não quero uma bola comum, eu quero uma azul e branca, né? Eu quero a bola do Cruzeiro. E eu comecei a me dedicar, como eu disse, eu nunca tive problema na escola, eu sempre fui bastante dedicado, gostava de estudar, de aprender, mas eu me dediquei em dobro. Eu cheguei a passar de ano antes do semestre final. No terceiro semestre eu já tinha passado em todas as matérias para garantir a bola. Por quê? Porque a promessa e quem prometeu eram pessoas confiáveis. Eu confiava em quem prometeu, que era minha mãe. Ela nunca tinha prometido e não cumprido, ela nunca tinha mentido para mim, então eu confiava em quem fez a promessa. E eu confiei que a promessa era possível, que seria alcançável. Então isso mudou a minha maneira de viver. E eu estou dizendo isso porque nós devemos ter esse tipo de atitude diante das promessas de Deus. Nós precisamos entender isso. A promessa ela depende de duas coisas, 2 fatores. Primeiro, o anseio que a gente tem para desfrutar daquilo que foi prometido. Quando a gente quer muito, não sei se você está entendendo isso, né? O anseio é isso, quando eu quero muito, eu quero aquela promessa, eu quero desfrutar da bênção daquela promessa, quanto maior o meu desejo por aquilo, mais intenso vai ser o meu viver. Se eu não tiver interesse, eu não vou me aplicar, não é verdade? Isso só vai trazer se eu tiver interesse. E o segundo fator é a confiança na pessoa que fez a promessa. Porque tem gente que às vezes faz promessa para a gente e a gente olha assim e fala, esse aí promete e nunca cumpre. Não tem gente assim? Tem pais que muitas vezes promete as coisas para o filho e nunca cumpre. Aí depois, né, quando o menino fala assim, né, ela conversa com o filho e fala assim, meu filho, você tem que fazer assim. Eu falo, você só fala, nunca cumpre, você nunca faz. Né, perde autoridade. Pai que não cumpre promessa é um péssimo exemplo para os filhos. Depois não consegue ter autoridade também sobre a vida. Promessa é uma coisa importante. Né, por isso que a Bíblia diz para a gente ter cuidado quando a gente faz promessas. Para a gente não prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Porque senão a gente passa como mentiroso. A gente passa a ser um péssimo exemplo. Então, se eu também sei que quem prometeu é fiel para cumprir, isso é um incentivo, um encorajamento para que eu, então, viva
de acordo com aquela promessa. São duas coisas que vão influenciar. Então, a minha atitude também, ela é influenciada por estas coisas, né? O quanto eu desejo aquilo que eu estou esperando. O quanto você deseja. Hoje nós cantamos, né? Glória, glória, né? Falamos, cantamos a respeito da vinda de Jesus Cristo. O quanto você realmente quer que Jesus volte? O quanto você realmente quer o céu? O quanto você anseia? O quanto você deseja estar com Cristo? Isso vai influenciar a maneira que você vive hoje e agora. Isso vai influenciar. O quanto você confia nas promessas de Deus. O quanto você confia de que o que está escrito na palavra de Deus, nas promessas que Deus faz, de fato vai se cumprir. E isso vai influenciar como você vai viver a sua vida. A realidade, querido, é muito simples nessa mensagem de hoje. Se você está vivendo a sua vida de uma maneira relaxada, desobediente, não seguindo as coisas de Deus, é porque você verdadeiramente não espera as coisas de Deus. Essa é a realidade hoje. Eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça hoje. Eu estou aqui para abrir os teus olhos, para que a palavra mude o teu coração. Se você tem vivido no pecado, se você tem vivido de uma maneira, né, não condizente, se você é uma pessoa que utiliza a sua boca para amaldiçoar, para mentir, para fazer fofoca, para lançar maldições, para falar palavrões, você não acredita na promessa. Você não deseja a presença do Santo. Você não quer estar lá na glória cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. A sua vida não condiz. A realidade é porque você não anseia aquilo que você diz que está querendo. Se minha mãe no início do ano tivesse falado para mim que ela ia me dar uma bola preta e branca, eu não me esforçaria tanto. Porque eu não queria apenas uma bola. Eu queria a bola do time do meu coração. Talvez o pastor Cláudio ficasse feliz. Talvez ele me encorajaria a ganhar a bola. Porque, né, quando a gente é amigo, a gente joga bola junto entre os amigos, aí tinha americano, tinha cruzeirense, tinha atleticano, tinha flamenguista, e aí cada um quer a cor do seu time. Porque naquele tempo não era todo mundo que tinha uma bola. Tinha isso também. Hoje todo mundo tem 10 bolas em casa. Naquele tempo tinha 10 meninos e uma bola. O dono da bola, então, nunca ficava de fora do jogo. Como eu não era muito bom de futebol, eu queria ser o dono da bola. Se não me escolhessem, o time não tinha jogo. Então eu tenho que ser inteligente, eu já era esperto quando era menina. Até que acharam um lugar para mim, no gol. Eu aprendi a ser goleiro, porque era o único lugar. Eu era gordinho, então eu enchia mais, né? Então o risco de bloquear a bola era maior. Mas muitas vezes, como cristão, a gente diz que a gente vem na igreja, a gente canta, mas a gente não vive de acordo com as promessas. Ou porque a gente realmente não anseia, ou porque a gente não confia naquele que prometeu. E essa é uma situação. Então vamos ver aqui, né, o primeiro versículo, versículo 10. No versículo 10 aqui, Deus ele lembra da promessa da restauração. Ele fala que a restauração prometida aqui exige uma preparação hoje. Então, se você está dando ouvido às promessas de Deus, você deve se preparar hoje, agora, nesse momento. É isso que ele está mostrando. Olha só,
ele dá aqui alguns comandos, né, algumas ordens, né, esse verbo ele está em voz de comando, porque é necessário que aconteça. Você não vai ver a promessa, você não vai experimentar da promessa, se você não obedecer esses comandos. Então ele diz, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai uma bandeira aos povos. Vamos entender o que a gente tem aprendido até aqui agora. Do capítulo 60 até o capítulo 62, que a gente tem aprendido aqui, Isaías está descrevendo a glória futura da restauração de Deus. A restauração que Deus faria futuramente. Sem dúvida haveria uma restauração temporal, que seria o momento em que Israel seria libertado da Babilônia, mas ele vai muito além aqui no capítulo 60, 61 e 62. Ele está falando de uma restauração futura, uma restauração escatológica, uma restauração, né, muito mais abrangente, mundial. E aqui a gente vê que tem 7 imperativos, 7 ordens, 7 comandos. Desculpa, escrevi 7, é 5. É que ele repete 7 vezes. 2 vezes o mesmo comando, por isso 7 vezes. Mas ele diz, passai, e ele repete passai 2 vezes. Passai, passai, é o primeiro. Depois ele diz, preparai. Depois ele diz, aterrai. Ele repete esse também, aterrai, aterrai. Ele diz, limpai. Ele diz, arvorai. Então vamos entender o que é isso. Isso aqui, querido, agora ele está usando, como eu disse, uma linguagem poética, ele está usando uma linguagem de uma estrada sendo preparada. Uma estrada ela era construída para que houvesse a possibilidade das pessoas transitarem, para que os peregrinos, os viajantes, eles pudessem passar, para que eles pudessem fazer comércio, para que eles pudessem trazer suprimentos, levar suprimentos, para que houvesse vida naquele lugar. E é por isso que Deus está utilizando a imagem da construção de uma cidade, de uma estrada, porque estrada traz vida a um lugar. Se você mora numa cidade que não tem estradas que chegam até você, a sua cidade não cresce, ela não desenvolve. Eu, por exemplo, quando estive fazendo missões lá no Senegal, eu visitei algumas tribos que não estavam, né, acessadas pelas estradas. E essas tribos, por não ter uma estrada até chegar a elas, elas tinham caminhos, picadas, mas não estradas, então era limitado. Somente quem realmente queria ir até aquele lugar é que ia. Né, ou as pessoas que viviam naquele lugar utilizavam para ir buscar, né, mantimento, suprimento. Então aquele lugar continuava simples, continuava isolado, continuava pequeno, não desenvolvia. Mas as tribos, né, que eram daquelas regiões, que a maioria delas eram similares, que então receberam uma estrada, elas desenvolviam, elas deixaram de ser tribos e passaram de ser cidades. Por exemplo, a cidade onde o pastor Cazé, a irmã Elza e o Felipe, eles abriram a primeira igreja, lá em Salematá, ela era uma pequena cidade, a estrada era bastante precária, muito pequena, muito difícil. Hoje, né, eu ainda não tive lá depois disso, hoje ela já está asfaltada, grande, e por causa disso a cidade desenvolveu. No tempo em que ele fazia missões, lá não havia eletricidade. No tempo em que eu fui lá, que os irmãos foram, ainda não havia eletricidade, era limitado. Hoje já há eletricidade. Por quê? Porque a estrada chegou. Não havia tantos comércios, não havia tantas, né, indústrias. Agora que a estrada chegou, já há mais indústria, mais comércio. Ou seja, começa a crescer a vida desenvolve. Então Deus está dizendo isso. Para que a gente desfrute da vida eterna, é necessário uma preparação. É necessário que uma estrada seja construída, seja preparada. E ele utiliza então essa linguagem. Vamos entender então o que isso quer dizer? A primeira coisa que ele diz aqui, para que haja restauração na sua vida, para que haja restauração do povo, a restauração da humanidade, é necessário que se passe pelas portas. Passai pelas portas. Isso aqui é uma referência à situação em que o povo de Israel estava vivendo. Eles cairiam nas mãos do inimigo, eles estariam vivendo fora da cidade de Jerusalém, que seria destruída, eles estariam vivendo na Babilônia.
Mas quando chegasse a libertação, quando chegasse o momento deles serem salvos, serem libertos, eles só poderiam ser libertos, salvos, se eles deixassem a cidade e passassem pelas portas. Era necessário que as portas fossem abertas, que o caminho fosse preparado. Então, aqui ele está chamando o povo a deixar o cativeiro, a marchar em direção à liberdade. O Salvador podia ir até lá e falar assim, olha, vocês estão livres, as portas estão abertas. Mas se ninguém saísse da cidade, o que ia acontecer? Eles iam desfrutar e viver a liberdade? Não. Era necessário que eles passassem pelas portas. E é interessante que Jesus Cristo, ele fala isso de si mesmo. Ele diz que ele é a porta. Jesus é a porta. Não há outro caminho, não há outra maneira, querido, de você chegar à salvação se você não passar por Jesus Cristo. Se você não entrar pela porta, se você não passar pela porta, se você não deixar o cativeiro, se você não deixar, né, a sua prisão e entrar para a liberdade, é necessário que você faça isso, é necessário que você creia em Jesus Cristo. É por isso que nós crentes temos que pregar o Evangelho. É necessário que as pessoas entrem nos céus por Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Só se salva se passe pela porta. É necessário que haja o quê? Uma fuga do pecado, uma vida em direção a uma vida nova, deixar aquilo que te prende, aquilo que te deixa no pecado. Às vezes tem muita gente aqui que ainda não passou pela porta de Jesus Cristo, ainda não está desfrutando da salvação, porque está preso lá na Babilônia ainda, apesar da porta ter sido aberta. A pessoa ainda quer, mas é tão gostoso as festas da minha família, eu gosto de estar com a minha família, mas o problema de estar com a minha família é que quando a gente está junto, a gente bebe demais e se embriaga, a gente fala muita besteira, a gente faz as coisas erradas, a gente tem atitudes erradas, aquilo que fere o Senhor Jesus Cristo, a santidade do meu Deus, mas é tão bom estar com a minha família, querido, é bom demais estar com a sua família, mas se a tua família te faz pecar, você deve passar pelas portas e deixar a tua família para trás. Às vezes é o trabalho, nossa, mas eu ganho tão bem nesse trabalho, mas não é um trabalho digno. Não é um trabalho condizente de uma pessoa que quer viver em santidade, não é um trabalho que te permite estar em comunhão com Deus, em comunhão com a tua igreja. A gente tem que parar e pensar. Eu sou escravo. E a porta está aberta. O que eu preciso é passar pela porta. Talvez seja um vício. Você está querendo Deus, mas continua no vício, nas drogas, na bebida, no cigarro, naquilo que te prende, no telefone. Hoje existem novos tipos de vício, e aquilo te impede de ter comunhão com Deus, de momento de oração, de vida de presença com Deus. Você tem que deixar a Babilônia, passar pelas portas em direção à tua liberdade. E isso só vai ser possível se você passar por Jesus Cristo, porque Ele diz que quando você passa por Ele, você recebe o poder que vem do alto, você recebe o Espírito Santo de Deus que vai te dar força, vai te dar segurança, vai te dar o poder para vencer o pecado na sua vida. Passar pelas portas. Ele continua dizendo aqui no versículo 10, de que a gente deve preparar o caminho ao povo. Olha só, agora ele vai mais além. Eu pessoalmente tenho que passar pela porta, eu tenho que caminhar com Jesus Cristo, mas agora eu não estou só, eu tenho que ajudar o resto do povo que está ao meu redor. Eu tenho que preparar aqui o retorno ao povo. Aqui ele estava falando do retorno do exílio, né, de uma maneira espiritual, vendo essa passagem aqui, representa a nossa missão de preparar o coração para acolher a salvação divina. Era necessário que houvesse uma preparação, né, através da pregação da palavra, do encorajamento, né, de multiplicar as promessas de Deus para que as pessoas conheçam. Por isso, junto a essa promessa que é feita aqui, a palavra de Deus diz para a gente que Deus ia
preparar alguém, que esse alguém, lá em Marcos capítulo 1, versículo 3, é dito que foi João Batista, que seria o quê? Né? A pessoa utilizada para preparar um caminho no deserto. Era necessário, então, que o caminho fosse preparado. Lá em Marcos 1,3 ele diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E eu pergunto para os irmãos aqui, e se você ainda não conhece a Bíblia, você vai conhecer hoje. A palavra de Deus diz que João Batista pregou. Qual foi a mensagem do pregador João Batista? Pode falar alto? Arrependei-vos. Preparar o caminho é mostrar às pessoas que elas precisam se arrepender de seus pecados. É necessário arrependimento. Não tem outra mensagem. É assim que a gente prepara o caminho. Sexta-feira eu estava ministrando para os jovens a respeito de como nós compartilharmos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E eu mostrei isso para eles. Hoje em dia as pessoas falam assim: vamos lá na nossa igreja, tem um café da manhã gratuito. Não é assim que a gente convida as pessoas para vir para Cristo, querido. Você pode até oferecer um café gratuito para as pessoas, mas ninguém vai ser salvo pelo café gratuito que a igreja serve. A gente não leva as pessoas para Jesus lá no churrasco que vai ter na casa do pastor Max. Não é assim que nós evangelizamos as pessoas. E hoje em dia parece que é isso, nós queremos oferecer alguma coisa, algum meio, a gente olha para a pessoa e vê assim, ela está com um problema. Você tem um problema? Tenho. Então você precisa de Jesus. Jesus é a solução do seu problema. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é dizer: você é o problema. Sabe por que nós temos problema? Porque eu sou o problema. O meu coração é pecador, é enganoso, eu sou um pecador, a minha mente é corrompida, eu sou perverso, eu sou o problema e por isso eu tenho problemas na vida. Então não adianta solucionar os meus problemas, porque como eu sou o causador dos meus problemas, eu soluciono um, daqui a pouco eu arrumo outro. Porque enquanto a minha vida não estiver transformada, eu vou ser uma fábrica de problemas. Você tem vivido muitos problemas na sua vida? Não precisa levantar a mão. Pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser, e existe uma grande chance de que você tenha vivido muitos problemas na sua vida porque você ainda não resolveu a sua vida com Jesus Cristo. Porque você ainda não se converteu dos seus pecados. Porque o seu coração ainda é impenitente. O seu coração ainda acusa os outros, mas não te acusa. Porque o seu coração está te enganando, achando que o seu problema está fora de você, mas o seu problema está dentro de você. Você acha que os outros são ruins, mas consegue ver que você é perverso. O que você precisa hoje é passar pela porta, ter um encontro com Jesus Cristo e preparar o caminho, compreendendo que é um pecador que precisa da misericórdia de Deus para que transforme o teu coração enganoso, para que Ele te arranque o coração de pedra e te dê um coração de carne, para que Ele tire o velho homem e te dê um novo homem, para que você seja uma nova criatura, lavada, purificada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Você vai ver que quando você resolver o problema do seu pecado, muitos problemas da sua vida vão se resolver. Outros vão surgir, mas você vai vencer.
eles não vão te parar, porque você já resolveu o problema que causa problema na sua vida. Aí os outros problemas surgem externamente. E problema externo, querido, é fácil de resolver, porque neste mundo tudo é temporário. Mas o nosso Deus é eterno. Olha só. Ele continua dizendo: aterrai. Ou seja, a estrada ela tinha que ser nivelada. Né? Aterrar, para quem não sabe, aterrar é quando você coloca terra. Existe um buraco, existe uma ondulação grande que impede que você caminhe corretamente, que, né, a sua carroça, seu cavalo, você, o carro, passe. Né? Então, o que acontece quando tem muitos buracos? Você precisa encher esses buracos. Você precisa aterrar, aplanar. É necessário que a estrada esteja o quê? Nivelada, para que você flua no seu caminhar, para que você desfrute da viagem. Eu lembro a primeira vez que eu vim com a minha avó do Brasil para os Estados Unidos, e eu acho que foi a primeira vez, eu não sei se foi a primeira vez, mas foi uma das primeiras, não me lembro agora, que ela voou de avião. E chegou uma hora, né, que a gente pegou turbulência e o avião sacudia, e ela acordou assim com medo. Ela falou: nossa, que estrada esburacada. Né? Que estrada esburacada. Aí eu falei: vó, nós não estamos viajando de ônibus não, é de avião, a gente está no ar, não tem estrada. Né? Não tem estrada. Né? É ruim quando a gente viaja por uma estrada esburacada. Você não tem conforto, você não tem sossego, estraga o carro, você não flui, você não consegue andar numa velocidade, você tem que diminuir, você tem que parar, interrompe. E é isso que ele está dizendo: olha, você precisa os seus caminhos. Sabe por quê? Porque ele é o único que anda por caminhos planos. Oséias 14, 9 diz assim: quem é sábio, que entenda estas coisas. Tem alguém sábio aqui? Tem pouco, né? Então aprende, para você ficar sábio. Olha só, ele está dizendo: quem é sábio, entenda estas coisas. Que coisas? Ele vai dizer: quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, para que então a minha vida agora esteja, né, fluindo, andando por um caminho reto, aplanado, é necessário que eu receba a justiça de Deus. Por isso que eu disse que só o Senhor pode fazer isso, porque aqui ninguém podia fazer justiça. Ninguém pode fazer justiça por si mesmo. Só Deus pode fazer justiça por nós, e Ele fez. Por isso Ele estava fazendo essa promessa a Israel. Tanto é que muita gente não entende, muita gente acha que a Bíblia está falando só do tempo da Babilônia e tudo isso, e não é verdade. Ela é muito mais abrangente, porque ela estava falando de um Salvador. E o Salvador quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio até mais tarde. E quando Ele veio, o que Ele fez? Ele fez justiça na cruz. Então Ele não está falando da libertação da cidade da Babilônia, ele está falando da libertação da alma de um pecador, da salvação de um pecador, da salvação que vem pela obra redentora de Jesus Cristo, que viveu sem pecado, que morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e que ascendeu aos céus. Ele é o que prepara a estrada, Ele é quem prepara o caminho. Nós só somos justos e santos porque Ele é justo e santo. Eu não sou chamado de santo hoje porque eu sou uma pessoa perfeita. Eu sou chamado de santo hoje porque o perfeito Jesus Cristo é santo e eu sou agora irmão dele. Eu fui adotado pelo Pai. Faço parte da família. Não sou santo pelas minhas obras, sou santo pela obra do meu irmão maior, Jesus Cristo, que é santo, que é livre. Olha só, ele continua dizendo: a estrada deve ser limpa. Você está vendo a progressão? A gente entra pela porta, a gente então prepara o caminho, se arrepende.
A gente, então, nivela a estrada pela obra de Jesus Cristo, mas agora eu tenho que andar na fé, de santidade em santidade, de fé em fé. Agora que eu tenho a vida de Cristo, que eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu devo então me limpar, eu devo buscar a santificação. Então ele diz, a estrada deve ser limpa, limpai-as das pedras. O que é pedra no caminho? É obstáculo, querido. São os obstáculos que estão removidos, as coisas que me fazem tropeçar, o pecado, as mágoas, a incredulidade, as minhas emoções. As pedras precisam ser removidas do caminho. O Senhor já preparou a estrada, agora eu estou na estrada, eu estou caminhando, mas eu devo andar com cuidado, limpando a estrada, para que eu não tropece. Eu preciso o quê? Crer e me arrepender. Eu preciso agora viver pela fé. Eu preciso deixar as coisas que podem me impedir de seguir adiante. E olha só, agora ele fala de um último comando. Ele fala da estrada que deve ser sinalizada. Ele diz, arvorai uma bandeira aos povos. Naquele tempo, querido, bandeira era utilizada com algumas funções. A bandeira ela era uma representação de quem você era. Aliás, o próprio Deus se chama a nossa bandeira, ele é o Jeová Nissi. Você já ouviu essa expressão, Jeová Nissi? Nissi significa bandeira, ele é a minha bandeira, né? Quando eu era menino, eu torcia para o Cruzeiro. Agora que eu cresci, eu não sou mais menino, eu deixei as coisas de menino. Eu não torço mais para o Cruzeiro, eu trouxe para Jesus. A minha bandeira hoje, se eu fosse comprar uma bola para mim, eu queria uma bola de Jesus. Pouco me importa se o Cruzeiro ganha, se o Cruzeiro perde. Eu só gosto quando o Atlético perde para me gozar do pastor Cláudio, só isso. Só para me tirar sarro com a cara dele. Mas eu não estou nem aí se eles forem campeão, se eles não forem. Se for, eu abraço ele, dou as felicitações também e tiro o sarro dele também. Né? Mas não me importa, porque agora eu tenho outra bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Jeová em si. A bandeira representava a sua família, de quem você era, e a bandeira também era utilizada para sinalização. As bandeiras, elas eram utilizadas, imagina, naquele tempo, né, não tinha megafone, não tinha essas coisas, então quando você estava dando ordem a algum exército, algumas coisas, você usava o toque de chofar, né, o barulho das cornetas, você utilizava as cornetas, ou também quando você não queria usar som, porque o som também desperta, né, o inimigo também pode ouvir, em vez de usar som, eles usavam bandeiras, eles levantaram bandeiras diferentes que representavam segura, ataca, vai para a direita, vai para a esquerda. As bandeiras sinalizavam, no caminho as bandeiras sinalizavam. E aqui é utilizado nesse sentido. Deus está falando aqui agora que eles devem arvorar a bandeira aos povos. Deve haver um sinal, algo deve sinalizar aos povos que este é o caminho da salvação. Do que ele está dizendo aqui? Ele está falando agora da vida do crente que agora, né, passou pela porta, se arrependeu dos seus pecados, né, aquele agora que entrou pela justiça de maneira justa, que se santifica, que se limpa, agora deve pregar o evangelho, deve sinalizar, deve mostrar a bandeira, deve dizer, olha, o caminho é este, a bandeira é aquela, olha, segue naquela direção. Ele deve apresentar a salvação às outras pessoas, ele deve sinalizar. E como eu disse, a nossa bandeira hoje é de Jesus Cristo. Alguns anos atrás, antes da eleição presidencial do Brasil, nós tínhamos bastante gente aqui na igreja e eu fiz um comentário que fez com que muita gente saísse da igreja. Mas glória a Deus, porque os crentes ficaram. Tinha muita gente levantando bandeira de político. Eu não sou comunista, mas eu também não sou de direita, de esquerda, não sou de centro, eu sou de Jesus. E um candidato político, para mim, eu vou ter que fazer uma votação, eu vou olhar, mas eu não vou levantar a bandeira de um candidato político que não é crente, que não representa Cristo. Ah, mas esse candidato representa o que eu acredito. Ok. Mas a minha bandeira não é do homem, a minha bandeira é a de Cristo. E aí começou dentro da igreja um movimento bolsonarista, e eu votei no Bolsonaro também. Mas eu não sou bolsonarista, porque entre as opções era uma das opções mais viáveis. Mas eu não posso levantar a bandeira de um político, porque a minha bandeira, ele não é crente.
Ele podia até estar defendendo algumas coisas que os crentes defendem. Ele podia até estar mais do lado do que o crente acredita. Mas ele não é crente, como é que eu vou abrir o meu carro, a minha janela e botar a foto dele lá e levantar a bandeira dele de um homem ímpio, que com a sua própria boca se declara não crente? Do Trump, hoje, que defende muitas coisas do crente, mas que também atrapalha muitas vezes os crentes. Não sei se você sabe, mas agora, nesse último ano, ele passou várias leis que vão afetar a vida da nossa igreja. Leis a respeito das taxas. As igrejas que tinham isenções de muitas coisas, esse ano nós vamos gastar muito dinheiro com coisas de taxas e de outras coisas que estão prejudicando. Olha, e ó que ele diz que defende a igreja e defende os crentes, hein? Querido, um homem corrupto, ele só defende seus próprios interesses. Como é que eu vou levantar a bandeira de um homem? Eu não levanto a bandeira nem de pastor aqui na igreja. A sua bandeira não é o pastor Max, a sua bandeira não é um homem, a sua bandeira é Jesus Cristo. É essa bandeira que o crente deve levar. E foi isso que eu disse quando eu falei aqui, e algumas pessoas deixaram a igreja. Falei, ok, vocês querem levantar a bandeira de homem, você está na igreja errada. Que aqui essa igreja ensina a gente a levantar a bandeira de Cristo. Nós somos chamados por Isaías, como ele chamou o povo do Deus, o seu povo, ele deve levantar a bandeira, arvorar a bandeira do Senhor. Como cidadão, eu exerço meu direito de votar e de escolher o meu candidato. Mas eu não devo levantar bandeiras de homens. A minha bandeira influencia o meu voto. Mas eu não levanto a bandeira do homem. Porque a palavra de Deus me chama a levantar a bandeira para a salvação. E o mundo não vai ser salvo por presidentes, o mundo não vai ser salvo por governadores, o mundo não vai ser salvo por reis, o mundo vai ser salvo por Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa salvação. Essa figura, querido, ela é repetida no livro de Isaías várias vezes. Eu vou passar rapidamente, não vai dar tempo de eu esperar você ir lá. Diz Isaías 40, versículo 3, diz: Vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. Isaías já estava falando de João Batista, que nós lemos lá em Marcos 1. Isaías 35, 8 diz: E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Não vai haver muitos caminhos, só um, que é o caminho santo. Isaías 11, 16 diz: haverá caminho plano para o restante do seu povo. Não é para todo mundo, é para o remanescente. Eu gostaria de ver toda a humanidade salva, meu querido, e é por isso que eu tenho paixões por missões. Se eu tiver a oportunidade de viajar pelo mundo, de país em país, de aprender as línguas dessa terra, de visitar cada canto, cada povo, eu iria. Eu iria em todos os lugares, eu proclamaria o evangelho a todas as pessoas, eu sentaria, eu estudaria, eu faria tudo o que fosse necessário para que as pessoas viessem a Cristo. Mas eu tenho o entendimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus deixa bem claro que nem todos vão ser salvos. Porque apenas um remanescente é um grupo pequeno em comparação à maioria. Um grupo pequeno que crê, que se arrepende, que entra pela porta, que se santifica, que limpa a vida. Esse é o grupo que vai chegar aos céus. Querido, nós, como crentes, devemos entender a palavra de Deus, que a salvação está disponível para todos, mas não salvará a todos. Nós devemos pregar como se Deus fosse salvar todos, mas devemos saber que nem todos serão salvos pela nossa pregação. Porque senão a gente se desencoraja. Porque às vezes você dá a sua vida a um povo, prega dia, noite, ensina,
e você não vê gente salva. Você fez o que você foi chamado a fazer, a pregar, a levar o Evangelho. Quem faz a obra da salvação é Deus. Então confia nele, porque ele sabe o que ele está fazendo. Que aplicação que a gente tira aqui desse primeiro versículo? A primeira aplicação que nós temos aqui é que nós também devemos preparar o caminho para que os outros encontrem a Cristo. Que a bandeira que nós devemos levantar é o próprio Messias. Que devemos anunciar quem é Cristo. Que devemos anunciar o que Cristo fez. Que devemos anunciar o que Cristo prometeu. Mas que eu devo fazer uma preparação interior também em mim. Que eu devo estar preparado, que eu preciso preparar meu coração. Nas tristezas, querido, quando eu estou triste, quando eu enfrento as perdas, o sofrimento, eu devo me lembrar do que está lá em Romanos 8,18. Lá em Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. É assim. Nas alegrias, quando eu estou alegre, quando tudo está indo bem, eu não devo me apegar excessivamente às alegrias dessa vida, porque tudo aqui é temporário. Nossa esperança definitiva, ela está na cidade celestial, não neste mundo. E aí eu devo me lembrar de uma outra passagem. Hebreus 11:16. Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. É assim. Essa é a promessa. Olha só, versículo 11 agora de Isaías 62, ele fala da restauração prometida, ele inclui a vinda de Jesus Cristo. Ele diz: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Você percebe aqui que essa palavra eis, ela é repetida aqui algumas vezes, no português 2 vezes, no hebraico 3. Eis. Eis. Isso aqui é um convite, ele está fazendo um convite para a gente enxergar pela fé aquilo que Deus está prometendo. É isso, o Senhor está anunciando aqui uma mensagem para toda a terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Esse Salvador não era só para Jerusalém, não era só para o povo de Israel, era para todas as nações da terra, era isso. O centro da esperança da libertação não é um lugar, é uma pessoa. É Jesus. O centro da esperança bíblica não é uma cidade, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Isaías 53, versículo 11 diz: o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus Cristo. Na cruz, Cristo conquistou o povo de Deus, que vai muito além da nação de Israel. Aqui é uma promessa da segunda vinda. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. Apocalipse 3, desculpa, antes de Apocalipse, Atos 3. Atos 3, versículo 20 e 21. Ele diz: e que envie ele o Cristo. No livro de Atos, Jesus já tinha vindo e já tinha ascendido aos céus. Mas olha, logo no início das mensagens, o que eles dizem? Que ele volte, porque ele prometeu voltar mais uma vez. Que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas.
Isaías estava prometendo a restauração de todas as coisas, e aqui em Atos Jesus tinha vindo a primeira vez, mas ele subiu e ele está dizendo, vou voltar uma segunda vez, porque ainda não havia chegado o tempo da restauração de todas as coisas. Não era a hora. Na hora certa, vai voltar. Paulo ele fala disso na carta de Romanos, ele explica isso aos judeus, lá em Romanos 11, 26, ele diz, e assim o quê? Depois que tudo isso acontecer, depois que todas estas coisas acontecerem, depois que o anticristo voltar, quando Jesus retornar, diz assim, assim todo Israel, aí não está falando da igreja, está falando agora de Israel, daquilo que Isaías está profetizando, todo Israel será salvo. A salvação é futura, ela vai acontecer, Israel ainda vai ser restabelecido, restaurado, a promessa de Isaías ainda vai se cumprir. Toda a restauração vai ser completa, querido, todo o seu povo vai ser reunido, toda a criação vai ser renovada. O Senhor está trazendo o seu galardão, é isso que essa passagem está dizendo, Ele vai trazer um presente, um galardão. O fruto da sua obra vai permanecer. E olha só Isaías 62, 12. Isaías 62, 12, ele agora fala que a restauração prometida, ela vai produzir uma nova condição para que o povo de Deus viva. É aquilo que eu comecei dizendo. Então agora, se eu creio na promessa, eu vivo de uma maneira diferente. A minha vida é diferente. Olha só, ele diz, chamar-vos-ão povo santo. Olha só, quem crê é santo. Você chamaria os judeus dos dias de hoje de gente santa? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Remidos do Senhor. O povo judeu é remido hoje? Fala de Jesus para um judeu para você ver. Ele te cospe na cara. Ele te bate. Ele te empurra. Ele te rejeita. E olha só, ele diz, e tu, agora ele está falando com Jerusalém, está falando com o judeu, especificamente, já não é mais com todos os povos, e tu, Sião, está falando com eles agora, serás chamada procurada, cidade não deserta. Olha só, Deus está dizendo de uma transformação generalizada do povo de Israel, algo que acontecerá no futuro, para que então também alcance mais povos, onde haverá um grande avivamento entre todas as nações da terra. Hoje, por causa deles terem rejeitados, nós estamos incluídos, e muitos que não são judeus hoje creem e são salvos. Mas vai haver um dia em que a nação de Israel se converterá, se renderá aos pés de Jesus, será remida, e através dessa nação, os povos das nações da terra serão chamados. Eles serão chamados povo santo. Até hoje eles não são chamados de povo santo, eles são chamados de quê? De povo de Deus. Eles são chamados de povo de Deus. E olha só, tem muita gente aí que diz que é crente, não diz? Você diz que você é crente? Hã? Por que você diz que você é crente? Por que normalmente a gente diz que a gente é crente? Estou falando normalmente. Porque a gente vem numa igreja evangélica. A maioria diz que é crente porque vem numa igreja evangélica. Mas tem muito crente que não vai para o céu. Porque a gente não vai para o céu porque a gente atende uma igreja evangélica. Só vai para o céu o povo santo. O que foi santificado. Você sabia que o diabo é evangélico? Ele crê. Ele é crente. E ele não vai para o céu. Porque não é santo. O povo de Israel é o povo de Deus, mas não vai para o céu, porque não é santo. Mas um dia vai haver um povo de Deus santo. Como há hoje a oportunidade de crentes serem crentes santos.
Porque há muitos crentes como o diabo. Mas nós precisamos de crentes que negam a si mesmo e seguem a Jesus Cristo. Porque tem muito crente que diz que é crente, mas continua seguindo Satanás, continua seguindo o diabo. Ele é crente que é nem o diabo. Eu creio, mas não vivo. Eu creio, mas não confio nas promessas de Deus. Eu creio, mas a minha vida não reflete o que eu creio. Eu continuo seguindo este mundo, eu continuo seguindo o Senhor deste mundo. Eu continuo crente que nem Satanás, que nem o diabo. Agora, existe um grupo remanescente de crentes que negaram a sua própria vontade, negaram os desejos do seu coração, que se arrependeram dos seus pecados, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que agora estão removendo as pedras do caminho e estão seguindo após Jesus Cristo. Esses entrarão no reino dos céus. Que tipo de crente que você é? Quem você tem seguido no seu dia a dia? A tua boca tem sido usada para seguir Jesus Cristo ou o diabo? As tuas ações, as tuas decisões, têm sido decisões de quem segue a Cristo ou de quem segue ao diabo? Que tipo de crente você é? Êxodo 19:6 diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essa promessa já havia sido feita ao povo de Israel, que um dia eles seriam sacerdotes e uma nação santa, mas isso ainda não aconteceu. Essa mesma promessa foram feita aos crentes lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são os que serão salvos. Esses são os que são chamados de remidos do Senhor, como diz o versículo 12. Porque Cristo pagou o preço pela nossa libertação. E nós passamos pela porta, preparamos o caminho, aterramos, limpamos, arvoramos a bandeira do Senhor, porque o pecado já não mais nos escravida, porque Cristo nos libertou. E por isso, Jerusalém um dia será chamada de a procurada, vai deixar de ser desconhecida. Apocalipse 21, 2 e 3, diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Um dia Jesus vai voltar mais uma vez e vai se estabelecer em Jerusalém, junto do seu povo e do trono de Davi, no templo construído. Ele reinará sobre as nações da terra. É assim. Querido, nenhuma tentação na vida de um crente pode ser maior do que a nossa esperança. Lembra da promessa que minha mãe fez na minha bola azul no final do ano? Eu me lembro que durante o ano, eu tinha alguns amigos que não eram muito chegados na escola, e às vezes eu falava: vamos matar a aula hoje. Nós vamos jogar bola lá no... Tinha um campo lá que chamava Campo do Ferrugem. Você consegue imaginar por que chamava Campo do Ferrugem? Porque era aquela terra vermelha, né? Mas era um campo marcado, com gol, com trave, com rede, era tudo, tinha lá no bairro assim, só que eles não deixavam muita gente jogar bola lá não, porque tinha assim os jogos, né, das cidades, assim, os jogos dos times que vinham jogar. A gente chamava de campo ranca-toco, porque no meio desse campo vermelho tinha um monte de toco de árvore que crescia assim, então toda hora que você ia chutar a bola, você chutava um toco. Na verdade, arrancava era dedo, não era toco, né? Aí às vezes você chutava a bola aqui, ela estava indo retinha assim, batia num toco, ela virava para o lado de lá. Eita, era uma desgrama para o goleiro. Imagina o que eu passava. Né? Que o cara chutava, pegava no toco, pulava para um lado, a bola ia para o outro. Né? O ranca-toco, Campo do Ferrugem. E aí, nessas horas que os homens estão trabalhando, as crianças estão na escola, ninguém estava no campo. Então era uma boa oportunidade de ninguém falar: não pode jogar bola no campo. Então a meninada matava a aula e ia lá para o Campo do Ferrugem para jogar bola. E eu falava assim: nossa, que bom, nós vamos jogar no Campo do Ferrugem. E eu ficava tentado: não vou matar a aula hoje, né? Eu já sei toda a matéria, ainda mais quando, às vezes, chegava né, no fim do bimestre, assim, que só tinha recapitulação, e eu já tinha estudado tudo aquilo, eu ficava vendo tudo aquilo que eu já sei, aí ficava assim, aí eu falava: não, mas eu quero passar de ano porque eu quero ganhar minha bola no final do ano.
Eu não quero ter problema para não perder minha bola. Vai que depois vai me dar uma bola branca e preta. Ou eu fico sem bola. Eu quero a minha bola azul e branca. Então, a promessa foi maior do que a tentação. E eu decidi, não vou matá-lo. O ano que vem, depois que eu tiver a bola, eu mato algo. A não ser que tenha uma promessa melhor para o futuro. E é isso, como crente, nós temos que nos lembrar. Muitas vezes nós estamos cedendo às tentações deste mundo. Nós estamos trocando momentos de prazeres pelo prazer eterno. Estamos trocando por momentos de diversão temporária por um momento de alegria eterna. Você tem essa promessa firmada no seu coração, você a quer, a almeja, a deseja de todo o teu coração, porque se você vive assim, crente, você vai vencer, você vai ao fim do caminho, você vai receber poder do alto, pelo Espírito Santo de Deus, para receber o seu galardão. Mas entenda a verdade, querido, se você continuar seguindo após o diabo, querido, crente que nem o diabo não entra no céu. Crente que nem o diabo vai parar no inferno. Crente que nem o diabo vai viver a condenação eterna. Creia hoje, se arrependa hoje, porque a hora é agora, o dia é hoje. Hoje é a oportunidade da sua vida mudar. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja hoje, Senhor, com a palavra, para transformar os nossos corações, que a tua promessa, Senhor, seja aquilo que a gente mais deseja nesta vida, Senhor, para não sermos desviados pelas tentações deste mundo, para não trocarmos, Senhor, a nossa bênção por um prato de lentilhas, para que, Senhor, Pai querido, Senhor, para que aquilo que os nossos olhos desejam não nos desviem, Senhor, daquilo que o nosso coração almeja, Deus Pai. Por isso, Senhor, Pai querido, dai-nos olhos santos, coração puro, uma mente transformada, guiada, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para isso, Senhor, hoje traga arrependimento aos corações daqueles que me ouvem, para que se arrependam dos seus pecados, para que entreguem sua vida a Jesus Cristo, para que vivam, Senhor, Pai querido, através da tua bênção, do teu poder, para que passem pela porta, para que limpem os seus caminhos, para que preguem a mensagem do Evangelho, para que o nome de Cristo seja um nome louvado, honrado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém.